Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Alex Oliveira, né? Eu sou Principal Technical Account Manager, ou TAM, como a gente fala, né? Eu já estou na Red Hat já quase 7 anos, mais ou menos, na mesma função de TAM, trabalhando com diferentes produtos, né? Então, não sou estreante aqui na comunidade do DevOps Heroes. Já fiz algumas outras palestras aqui para a comunidade e hoje eu estou trazendo uma palestra um pouco diferente, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Podman Desktop. Queria fazer um pouco interativo aqui essa palestra, né? A gente vai ter uma demonstração, mas os primeiros minutos aqui eu vou gastar falando um pouquinho sobre a teoria desse projeto da comunidade e como que vocês podem trabalhar com ele. Mas antes de eu começar, eu queria saber quantos de vocês aqui conhecem, já ouviram falar ou mesmo já estão trabalhando com o Podman. Se vocês quiserem colocar aqui no chat, fica à vontade, tá? Vou dar aí 5 segundos. Beleza. Então, não conheço, não, nunca trabalhei, mas conheço, já uso, então ótimo, tá bem misto aqui, né? DistroWatch, DistroBox, beleza. Então, assim, não é algo novo para alguns de vocês, para outros aqui vocês só sabem que é a teoria, né? Se é de comer, se é de passar no cabelo, se é para levar para passear, né? Então você já tem mais ou menos uma ideia, tá bom? Então a minha ideia aqui hoje é falar um pouquinho para vocês sobre o Podman em si e depois falar sobre o Podman Desktop. O meu foco maior hoje vai ser no Podman Desktop. Por quê? Para vocês que estão começando, vou começar a usar o Podman, talvez a linha de comando, num primeiro momento, possa ser algo que vocês, não que vocês queiram evitar, mas que vocês vão ter um pouco mais de, uma curva de aprendizado um pouco maior, vamos falar assim. Principalmente se vocês não trabalham com Docker. Se vocês já trabalham com Docker, a curva de aprendizado de vocês é quase nula. E eu vou explicar o porquê. Então, pensando nisso, o Podman Desktop ele é uma ferramenta que vai ajudar a grande maioria de vocês a começar a trabalhar com o Podman, e não só isso. Vocês vão ver o benefício que ele tem também para vocês atuarem até mesmo com clusters Kubernetes. E não só isso, não só com Kubernetes, mas também com AI. Vou falar um pouquinho disso também. Apesar de não ser o foco, né? Acho que minha última palestra, se eu não me engano, eu falei sobre AI, né? Uma ferramenta que nós temos de AI. E o Podman Desktop também estende essa ferramenta. Mas o foco hoje é falar sobre os benefícios do Podman Desktop e como é que vocês podem usar ele. Então, de maneira resumida, o Podman, ele é um engine, ou engine, né, de container. Como assim? Bom, eu falei do Docker agora há pouco, certo? O Docker é um dos container engines que existem no mercado. Nós sabemos que há outros também, como o CRI-O, né, e assim vai. No caso do Podman, ele é, a bem dizer, um substituto do Docker, tá? Só que qual é a vantagem dele em relação ao Docker? No caso do Docker, você precisa de um daemon, certo? Um processo em background para rodar o Docker, e a partir desse processing background, desse daemon, você vai startar os seus containers. Até algum tempo atrás, o Docker ele precisava de permissão de root para poder fazer isso funcionar. Hoje o Docker ele já adota uma abordagem daemonless, rootless, né, como a gente fala, tá? Só que a primeira ferramenta que implementou isso foi o Podman. O Podman nativamente ele é daemonless e rootless. O que isso quer dizer? Primeiro, ele não precisa de um daemon para ele rodar na sua máquina. Ele roda direto usando um processo de sistema. Ele faz um fork e a partir desse fork, com um usuário comum, inclusive, ele pode rodar os processos de container na sua máquina. Então essa já é uma vantagem que traz segurança para você. Estendendo a capacidade de segurança dele, como eu comentei agora há pouco, ele não precisa de permissão de root, não é rootful, como a gente fala. Ele é rootless. Isso significa que você consegue iniciar containers na sua máquina tanto com um root como sem um usuário root. Não há necessidade disso também. Outra coisa é que ele é uma ferramenta nativa do sistema operacional Linux. Então, por exemplo, se você hoje atua com distribuições que são baseadas no Red Hat Enterprise Linux, no HEL, como a gente chama, da Red Hat, no caso o Fedora e outras similares, né, base RPM, você já tem o Podman disponível em repositório para você instalar e utilizar nativamente. Em distribuições que são Deb, você também consegue utilizar. Precisa um ajuste ou outro, mas você consegue utilizar também da mesma forma, assim como você faria com o Docker. Além disso, assim como o Docker, o Podman ele consegue não só executar seus containers, mas ele também consegue buildar suas imagens ou construir imagens do zero. Você consegue fazer busca de imagens em catálogos ou registros específicos também. Você consegue criar pods a partir dele. Essa é uma das grandes vantagens do Podman. Não à toa se chama Podman, né? Porque o foco dele é você trabalhar com pods. Para quem já está acostumado com Kubernetes, né? Pod não é algo incomum. De maneira resumida, o pod, na verdade, ele é a menor unidade
de uma instância que você tem rodando dentro do seu cluster Kubernetes, né? Você não trabalha diretamente com container, você trabalha com pod. Apesar do pod poder ter um container, normalmente assim funciona, um container por pod, você pode ter múltiplos containers dentro de um pod, tá? De uma unidade pod. Então você embarca dentro de um mesmo namespace compartilhado a nível de sistema operacional, múltiplos containers que estão compartilhando normalmente recursos de rede, processamento e assim vai. Então, no caso do Podman, o foco dele é trabalhar com pods. Então você cria containers com ele, você pode, a partir desses containers, gerar pods, e esses pods você pode levar eles para dentro de um cluster Kubernetes. Não importa qual seja esse cluster, porque no caso do Podman, ele vai facilitar a criação dos manifestos, para que você possa implementar essas imagens dentro do seu cluster Kubernetes. E, além disso, ele é OCI compliant, ou ele funciona de acordo com as regras do OCI. Isso significa que ele trabalha com vários padrões de formato de mercado, inclusive aprovados, né, pela OCI, e ele usa também não só um container engine, que é compliant com o OCI, mas também o container runtime, que no caso dele é o CRUN, ok? Então, essa é a principal vantagem ou diferenciação em relação ao Docker. Alex, mas eu estou acostumado com o Docker. Vamos supor que eu decido usar Podman agora. Não tem problema. Porque os mesmos parâmetros que você tem com o Docker, você tem com o Podman também. É basicamente um copy-paste, vamos assim dizer, tá? Claro que muda uma coisa ou outra, especialmente se você vai trabalhar com Compose ou com Stack e tal. Aí você tem ferramentas específicas do Podman ou que trabalham em conjunto com o Podman para isso. Por exemplo, apesar do Podman poder fazer build de imagem, os parâmetros que ele traz embarcado não são tão extensivos quanto o Docker. Se você quiser uma experiência similar ao Docker, você precisa trabalhar junto com o Podman com uma ferramenta atrelada que chama Buildah. Ou, por exemplo, para fazer análise de imagem, para fazer scan, para fazer análise de manifesto de imagem, assim vai, você usa uma ferramenta atrelada que chama Scopio, e assim por diante. Então, no caso do Podman, ele visa ser uma ferramenta modular, diferentemente do Docker, que é uma ferramenta monolítica, certo? Então você consegue usar os pedaços, vamos falar assim, do Podman, que mais te interessam, de acordo com a funcionalidade que você precisa naquele momento, e atrelar outras ferramentas que vão trabalhar junto com ele para estender a capacidade dele. E o Podman Desktop, ele embarca muitas dessas funcionalidades nativamente. Então, essa é a ideia que a gente vai falar aqui hoje. E por que que a gente fala bastante do Podman? Porque ele está ganhando bastante tração no mercado, para ser sincero. Aqui é só uma imagem para mostrar para vocês hoje em dia quantos. Isso aqui está atualizado, tá? Foi atualizado mês passado. Quantos contribuidores nós temos hoje em dia, desde os 8 anos de desenvolvimento da ferramenta. Quantas PRs nós já temos? Tem mais que eu. Inclusive, recentemente eu abri alguns. Quantas estrelas no GitHub tem. Tá? Não só PRs, como hoje eu abri alguns issues também da nova versão. Mas é uma ferramenta que tem crescido bastante, tá? E eu tenho tido o privilégio de, nos últimos meses, ter contribuído com algumas coisas para a comunidade do Podman Desktop. Tá bem legal e tem muita coisa planejada também para ser incluída dentro da ferramenta no futuro. Tá? Então, de maneira simples, como é que é a arquitetura dele e como que funciona? Comparado, como eu falei, com o Docker, como eu tinha explicado, vejam que na imagem superior, que vocês estão vendo aí, eu tenho um container rodando em contexto rootless, ou seja, sem uma permissão root, não há necessidade para isso. Ele faz um fork no processo desse usuário, tanto que se você rodar um ls groups lá, para ver os processos desse groups rodando na sua máquina, você vai ver que ele vai criar lá um slice dentro de um usuário comum. E aí todos os processos atrelados àquele container seu estão dentro desse slice de usuário comum. Tá? Isso numa máquina Linux, comentando, né? Aí ele vai usar um binário que é o Kalman, né, para fazer o gerenciamento e monitoria daquele seu container, aquele seu processo, né, namespace que está rodando na sua máquina. E aí, finalmente, ele joga isso para o seu container runtime, que no caso é lá o CRUN, e ele pode trabalhar com runc também, se você quiser, tá bom? Então, diferentemente do Docker, como eu já havia comentado antes, onde você precisa, então, de um daemon que vai startar o processo via IPC, o daemon, no caso, é o containerd, aí vai fazer um fork disso para um outro processo, que aí vai startar o seu container. Então, isso aqui já abre brechas de segurança no seu sistema. Óbvio que, novamente, né, o Docker hoje em dia também consegue trabalhar no modo rootless, mas até pouco tempo atrás não havia essa possibilidade. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a diferença de Docker para Podman, aqui na apresentação, então, tem 2 vídeos, que depois eu posso até colocar o link deles aqui para vocês no chat, mas se vocês jogarem no YouTube, por Podman versus Docker, ou então Switch from Podman to Docker, ou ao contrário, Docker for Podman, etc., esses 2 vídeos vão aparecer logo no comecinho. Tá? O Cedric Clyburn, inclusive, ele é um evangelista da Red Hat que fala bastante sobre o Podman, trabalha bastante com o Podman, não só com o Podman Desktop, como o Podman em geral e o AI, tá bom?
Então, isso aqui é bem legal para vocês terem uma noção e essa diferença, né, de um para outro. Mas, de maneira resumida, a mensagem que eu queria passar é, para quem trabalha com Docker, não tem diferença gritante entre você mudar agora do Docker para o Podman. É a mesma coisa. Inclusive, na documentação do Podman, eu não acessei hoje para ver se mudou alguma coisa, mas até a última vez que eu havia visto, tinha lá um snippet assim comentando, né? Que você mudar de Docker para Podman é simples como você criar um alias no seu sistema, ok? Cria um alias no seu sistema e a partir daí você consegue executar o Podman. Alias que eu falo, né? É um comando que emula outro, né? E a partir daí você consegue rodar os comandos do Podman como se fosse Docker da mesma maneira, tá bom? Agora, dando sequência, como funciona o Podman em ação? Então, aqui vocês estão vendo alguns exemplos de comandos que vocês podem rodar com o Podman, para construir imagem, para rodar imagem, para fazer debug, para fazer inspeção, para jogar essa imagem ou o seu container para dentro de um Kubernetes e assim por diante. Então, se vocês conseguirem ver aí nesse GIF que está rodando, é o mesmo parâmetro que vocês executariam com Docker, por exemplo. Docker PS, Docker Run e assim vai. São os mesmos parâmetros. Expor a porta, especificar a imagem, e assim por diante. Para fazer a parte de imagens, né, gerenciamento de imagens, mesma coisa, Podman Source, como você faria um Docker Source, Docker Pull, Podman Images, e assim por diante. Podman Build, Podman Push, né, para você criar, para você fazer o pull da imagem, para você poder editar a imagem, e assim por diante. Outra coisa interessante com o Podman é que você consegue criar uma nova imagem a partir de um container que já está em execução. Você consegue criar novas layers, por exemplo. Então, você pega um container que está sendo executado, a partir dele você faz alguma edição e exporta isso como uma nova imagem. Aí ele vai criar uma nova layer a partir da quantidade de comandos, ou mais de uma layer, dependendo da quantidade de comandos que você rodou no seu container em execução para gerar a nova imagem. Isso também é bem bacana em cenários de teste rápido, onde você não quer de novo gerar uma imagem do zero ali. Você pega um container que está rodando, faz a edição rápida ali, exporta aquilo e já roda um novo container a partir dali. A parte de container, como eu especifiquei agora há pouco, é igualzinho Docker, não muda nada. Podman Run, Podman PS, Podman Attach, Podman Logs, igual você faria com Docker também, não há diferença nenhuma. Agora, o interessante aqui é a parte de pods. Por quê? Suponhamos que você quer fazer um teste na sua máquina, você como desenvolvedor ou um sysadmin, não importa. Você quer fazer um teste de uma aplicação na sua máquina antes de levar isso para o ambiente produtivo. Então, você quer criar um pod simulando o que você teria no ambiente de Kubernetes. Você usa então a feature de Podman Pod para criar um pod na sua máquina. Esse pod pode embarcar múltiplos containers, por exemplo, e a partir daí você pode fazer os testes necessários, simulando como se fosse um cluster Kubernetes. Obviamente que não com todos os recursos de um cluster Kubernetes, mas no sentido de você testar um pod na sua máquina. Alexson, eu não sei como que eu faço para criar um pod a partir de um container. Não tem problema. Por quê? O Podman Generate Cube, ele é um parâmetro que vai gerar um manifesto de Kubernetes a partir de um container que está rodando na sua máquina. Então, ele vai transformar aquele container num manifesto de pod para rodar no seu cluster Kubernetes. Então, você não precisa conhecer os parâmetros necessários para isso. E aí, a partir daí, você pode também rodar esse mesmo manifesto que você criou ainda na sua máquina, com o Podman Play Cube. Com o Podman Play Cube, então, ele vai pegar aquele manifesto e executar aqueles containers que estão especificados dentro daquele manifesto na sua máquina, porém como um pod, ou rodando tudo junto, de uma forma só, tá bom? Então essa é uma vantagem interessante também. E além disso, como eu comentei, você pode usar o Compose também, para quem está acostumado com o Docker Compose, é muito similar, a mesma forma de rodar também. Você tem também a parte com o Podman, de especificar volumes específicos para ser montados para sua imagem, e assim por diante. Tá? Agora, quando a gente fala de ir para a produção, algo interessante com o Podman é, além de todos esses benefícios que eu comentei, pensa que você precisa fazer um teste na sua máquina, onde você precisa simular um desligamento ou um outage, né, uma falha no sistema, e aí aquele container vai baixar, e aí automaticamente ele precisa voltar, certo? Simulando uma falha, onde o seu container baixou e ele vai ter que voltar. Se você só fizer um Podman Run ou um Podman Exec, assim vai, você está rodando aquilo em runtime, ou seja, a partir do momento que você deu um stop ali, ele não volta o container. Mas o Podman ele tem integração com o systemd, principalmente quando você está rodando em máquinas ou sistemas operacionais Linux. Nesse caso, via systemd, você consegue criar um arquivo de systemd para atrelar ao seu container ou ao seu pod, para que você possa gerenciar isso via systemd, inclusive fazendo a parte de systemctl enable naquele arquivo de systemd, para que o seu container, toda vez que a máquina suba, por exemplo, automaticamente ele vai subir o seu container. Tá? Então isso é bem bacana também, porque aí você pode fazer esses testes aí de liga, desliga, falha operacional e assim por diante. Então, se eu não sei gerar, Alex, esse carinha aqui,
Eu não sei criar um arquivo de systemd, eu não sou especialista em Linux. Como é que eu faço? Não tem problema. Existe uma extensão do Podman Desktop, chama Quadlet. O Quadlet tem a função exatamente de pegar uma imagem, um container da sua máquina, baseado em Podman, e a partir daí gerar para você um arquivo de systemd, que você então pode usar diretamente na sua máquina para gerenciar o seu container como se fosse qualquer outro processo de máquina. Ah, você está falando até agora de Linux, systemd, etc. Mas eu não rodo Linux, eu sou um usuário Windows. Não tem problema, funciona com Windows. Ah, mas eu não sou usuário Windows, eu sou usuário macOS. Não tem problema, funciona com macOS também. Ah, mas eu só rodo no meu celular, eu só rodo com Android. Não, aí também já pediu demais, né? Então não funciona com Android. Mas tirando Android, Linux, Windows, macOS, etc., tudo é suportado. Inclusive, uma conversa que eu tive recentemente com um dos principais mantenedores aqui do Podman Desktop. Se vocês forem olhar a documentação oficial do produto, não produto porque ele ainda é um projeto comunidade, tá? Se vocês forem olhar a documentação do projeto, vocês vão ver que a grande maioria dos comandos e dos exemplos, dos how-tos que tem na documentação, são focados em usuários que rodam Windows ou macOS. E aí eu questionei isso até do mantenedor e ele comentou para mim que hoje em dia, mais de, se eu não me engano, acho que 90% da comunidade que usa o Podman Desktop é composta de usuários que rodam em cima de macOS ou Windows. Uma pequena porcentagem, que é o meu caso, por azar, é que roda em Linux diretamente, tá? Mas não é porque não é bom em Linux ou coisa do tipo. É simplesmente porque a grande maioria dos usuários, obviamente por N motivos, acabam utilizando ou Windows ou macOS nas suas máquinas, sejam pessoais ou corporativas. Mas aí tô comentando, inclusive essas imagens que vocês estão vendo aqui agora, aí vocês vão ver que as janelinhas tudo macOS, né? Eu não uso macOS, mas aqui os exemplos são baseados em macOS. Para vocês entenderem como realmente a comunidade de usuários de Windows ou macOS tem adotado fortemente o Podman Desktop, tá bom? Aí outra funcionalidade interessante também, eu comentei agora há pouco de vocês terem o systemd para fazer o gerenciamento automatizado, de startar, parar seus containers, e isso ser gerenciado pelo processo do sistema operacional. Outra coisa que vocês podem fazer também é utilizar o Auto Update. O Auto Update do Podman permite, por exemplo, que você tenha uma espécie de, vamos chamar de callback, tá? Que seria mais ou menos assim: você fez um push de um container seu, criou um novo container a partir de uma imagem, mas aí você editou essa imagem, por qualquer motivo que seja. Seu container que está rodando, ele ainda não tem as edições que você aplicou na sua imagem, concorda? Se você for fazer um processo manual de atualizar esse container, o que você precisa fazer? Parar ele e fazer um run na sua nova imagem, certo? Isso se você está fazendo direto na sua máquina. Com o Auto Update você não precisa. Ele consegue fazer uma consulta diretamente na API, por exemplo, ou você pode também fazer um processo manual, aí fica a teu critério, onde ele vai identificar que houve uma mudança na imagem e vai fazer um push das mudanças dessa nova imagem para a imagem que está sendo rodada no seu container. O que ele vai fazer ao invés de parar seu container é dar um restart no container. E aí o container ele vai restartar internamente e vai aplicar as últimas atualizações que você aplicou na sua imagem. Então você não tem parada no seu ambiente. Então é uma boa simulação também que você consegue fazer na sua máquina usando o Auto Update. Ah, Alexson, mas e se eu apliquei uma mudança errada na minha imagem? Aí zoou minha aplicação. Não tem problema, ele permite que você faça rollback. Então ele gera um staging daquela aplicação que você fez na sua imagem de container, joga para o seu container, falei certo, da sua imagem, joga para o seu container. E aí, se você falhou no seu container por qualquer motivo, a edição que você fez na sua imagem, ele consegue voltar para a versão anterior que estava rodando no seu container. Tudo de maneira bem seamless, tá? Então, por que que você usaria o Podman Desktop nesses cenários todos que eu estou comentando? Sendo que eu falei aqui que dá para você fazer tudo isso diretamente com o Podman via CLI. Porque a ideia do Podman Desktop é ajudar principalmente, tá, os desenvolvedores. Não significa que eu sou o sysadmin, tá, de carreira, né? Eu trabalhei sempre com infraestrutura, não sou desenvolvedor, apesar de brincar um pouco aqui e ali com código. Mas o foco aqui são os desenvolvedores que precisam fazer testes, não têm ambientes para isso, seja na sua empresa ou mesmo em casa, né? Não é todo mundo que pode arcar com um mini data center em casa, né? Eu tenho colegas de time que têm, né? Mas não é o meu caso, por exemplo. Eu tenho alguns pequenos laptops que eu utilizo como se fossem meus servidorzinhos, tá? E talvez seja o seu caso, às vezes você só tem sua máquina para testar. Você não tem um laboratório externo na nuvem ou que a empresa fornece. E aí? Como é que você faz então para testar? Então, essa é a ideia. Você usa o Podman Desktop,
que ele vai te fornecer a grande maioria dos recursos que você necessita para criar o seu container, gerenciar o container, gerenciar a sua imagem, criar pods, criar cluster Kubernetes na sua máquina, fazer deployment desses pods no seu cluster Kubernetes, fazer todos os testes que você acredita ser necessários em cima da sua aplicação, e a partir daí você consegue ter uma ideia de como ele vai se comportar num cenário produtivo. Essa é a ideia. Mas nem todo mundo está acostumado com o Podman. Ou nem todo mundo conhece quais são as ferramentas interessantes para serem utilizadas em conjunto com o Podman para fazer esses testes. Aí é que entra o Podman Desktop. Ele embarca dentro de uma única ferramenta, claro, de maneira modular, conforme você vai habilitando as extensões, diversas ferramentas que vão trabalhar em conjunto com o Podman, nativamente, como Container Runtime e Container Engine, para que você possa executar essas cargas dentro da sua própria máquina, né, dentro do seu próprio laptop, tá bom? Então, nesse caso aqui, como que seria? Você vai rodar ali, veja no exemplo aqui à esquerda, seria a simulação de você rodando na sua própria máquina, o Podman, junto com o Podman Desktop, e aí você fazendo a transição ali para o ambiente corporativo, para o ambiente produtivo do seu empregador, né, da sua empresa, tá bom? Então, aqui fazendo uma ideia, um comparativo de quais seriam as ferramentas que você utilizaria em cada estágio, vamos chamar assim, você começa basicamente ali com o seu engine, que é o Podman em si, rodando na sua máquina um container. A partir daí você pode escalar isso criando pods a partir desse container ou de outras imagens que você tem na sua máquina. Você pode escalar um pouco mais isso usando um compose para orquestrar a criação desses pods na sua máquina, ao invés de você ficar criando tudo isso na mão. Daí, quando você se sente satisfeito com a forma que isso está funcionando, você pode criar clusters Kubernetes da sua máquina usando o Podman Desktop. Como assim, Alex? Eu consigo criar um Kubernetes? Sim. A ideia é que ele trabalha com diferentes tipos de clusters que a gente chama de lightweight clusters, né? Ou clusters leves do Kubernetes. Então, por exemplo, ele trabalha com Kind, ele trabalha com Minikube, ele trabalha com o OpenShift Local, que é o SNO, ele trabalha com o Sandbox do OpenShift também, que é SaaS, né? Uma versão SaaS do OpenShift. E no futuro ele vai também embarcar o Microshift, que é uma versão também do OpenShift mais levinha, tá bom? Mas, por exemplo, para quem está acostumado com o Minikube ou com o Kine, são opções que você já consegue trabalhar com ele. Alex, eu não trabalho com esse, eu trabalho com outras versões de Cluster Lightweight Kubernetes. Não tem problema, tá? Existe uma extensão dele, que é o Headlamp, que permite que você especifique o seu kubeconfig file dentro dele, e a partir daí ele enxerga qual cluster Kubernetes que você tem na sua máquina, e você consegue usar o Podman Desktop como se fosse uma interface gráfica para gerenciamento do seu cluster leve do Kubernetes, tá bom? Mas você, se você quiser, você pode usar ele diretamente. Ele cria o clusterzinho para você e a partir daí você faz o deployment dentro desse clusterzinho leve do Kubernetes. Tá bom? E ao final de tudo isso, a ideia é que você esteja pronto, sua aplicação esteja testada e que você se sinta confiante para poder fazer a implementação dessa aplicação no ambiente produtivo, de preferência com o OpenShift. Eu já fiz outras palestras aqui na comunidade, né, falando sobre o OpenShift, mas de maneira resumida, o OpenShift é a versão Enterprise da Red Hat baseada no Kubernetes. Bom? Aí, como eu comentei agora há pouco, o Podman Desktop ele é bem modular. Isso significa que quando você instalar ele na sua máquina, você vai ter a opção de trabalhar com ele puro para gerenciamento de container, imagem, como eu já comentei até agora, ou você pode habilitar extensões dentro dele que permite que você estenda as capacidades dele para trabalhar com outras ferramentas, como por exemplo mencionadas aqui. Você pode usar o Kind, você pode usar o Lima, você pode usar inclusive o próprio Docker, tá? Ah, Alex, eu não acostumei 100% com Podman. Eu ainda queria continuar usando o Docker, mas eu utilizando o Podman Desktop para trazer esses benefícios de gerenciamento de interface gráfica que você mencionou. Ok, ele funciona, ele permite que você faça isso. Dentro das configurações dele, você pode selecionar qual é o Container Engine que você está utilizando, e aí você pode especificar que você quer utilizar o Container Engine como Docker para fazer o gerenciamento dos seus containers. E ele vai funcionar da mesma maneira. Ele vai trocar só de Podman para Docker, tá bom? Então isso é bem bacana dele também. E aí, uma outra extensão, aí entra um pouco no que eu falei na última apresentação, quem assistiu lembra, eu falei sobre o InstructLab, que é uma ferramenta que nós temos para fine-tuning de modelos, né, LLMs e SLMs. Apesar de não ser o foco aqui dessa apresentação, mas algo bem legal também que o Podman Desktop traz, para quem já está nesse cenário, já está brincando com AI, é a possibilidade de você trabalhar com uma extensão chamada AI Lab, que traz dentro dela um catálogo selecionado já de SLMs, modelos, né, de linguagem de inteligência artificial, como por exemplo o Granite, o Mistral, o Merlinite e outros. Você pode baixar diretamente na ferramenta. Ele vai trazer um catálogo não só de LLMs e SLMs, mas também de modelos de aplicações que interagem com esses modelos.
né, com esses LLMs ou SLMs. Então você vai ter lá alguns chatbots, você vai ter alguns tradutores, você vai ter alguns conversores, aplicações que você consegue utilizar direto na sua máquina com o Podman Desktop para testar, ou você consegue visualizar o código dessas aplicações, modificar conforme você necessitar para aplicar para o seu cenário, ambiente produtivo, por exemplo. Tá? Além disso, ele traz para você ali um playground, onde você consegue rodar direto no Podman Desktop uma inferência naquele modelo e fazer testes ali, ajustando, por exemplo, parâmetros de top PI, de max tokens, de temperature e outros, né? Aí eu já estou usando termos aqui dos jargões do mundo de AI, né? Mas a ideia aqui é falar para vocês que vocês conseguem fazer algumas simulações em cima do modelo utilizando o Playground para verificar quais parâmetros poderiam ser ajustados para tornar a precisão do seu modelo maior, tá bom? Isso tudo diretamente na ferramenta do Podman Desktop. Como eu comentei, você tem essas aplicações de exemplo que a gente chama de recipes. Essas recipes elas vão aumentando com o passar do tempo, elas são fornecidas diretamente no repositório da comunidade, mas vocês podem utilizar uma aplicação que vocês tenham também internamente, tá? Dá para fazer o upload dela. Ou, se vocês quiserem colaborar com a comunidade, vocês podem também submeter uma PR dessa aplicação que vocês tenham para ser incluída no catálogo de receitas aqui de aplicações, para que outros também tirem benefício disso. E também, como eu falei, ele tem um modelo, o catálogo de modelos, né? Que tem exemplos de SLMs, que são os Small Language Models, tá bom? Um detalhe importante é que, como você está rodando isso aqui na sua máquina, eu imagino que, assim como eu, você não tem dinheiro para ficar pagando um GPU, certo? Então você vai rodar em cima de CPU. Se você vai rodar em cima de CPU, então tem modelos com formatos específicos que você vai rodar na sua máquina. O modelo suportado pelo Podman Desktop AI Lab, por essa extensão, é o modelo de GUF, ou GGUF, né, como alguns falam, tá bom? Ele não trabalha com Safe Tensors, com ONCs, com PyTorch, etc., outros modelos que existem no mercado. Ele vai trabalhar só com DDUF. Se você tem DDLMs, né, que é uma versão anterior, converte para DDUF para que ele possa trabalhar com esse modelo. Além desses que ele tem no catálogo, você também consegue importar um modelo seu para o catálogo. Tá bom? Inclusive, eu tenho uma apresentação que eu costumo fazer onde eu mostro isso, onde eu treino um modelo, eu uso o Podman Desktop justamente para testar esse modelo, para usar uma aplicação que vai consumir e fazer inferências nesse modelo, verifico se está ok a precisão dele, e quando eu estou satisfeito, a partir daí eu importo para o meu OpenShift AI, tá? Que seria o meu ambiente produtivo. Okay? E aí o Playground, como eu já comentei, onde vocês podem fazer esses testes de precisão do modelo. Por fim, uma das outras features que o Podman Desktop traz para vocês também é a possibilidade de trabalhar com bootc, ou bootable containers, como a gente chama. O que são os bootable containers? Eles são, vamos dizer assim, o melhor dos dois mundos. A bem dizer, ele é um container que funciona como se fosse um sistema operacional padrão. Tá? Na minha última apresentação também eu comentei para vocês que nós, além do Struct Lab, nós temos a versão corporativa, que é o RHEL AI, que é basicamente o Red Hat Enterprise Linux, mas infusionado com as ferramentas necessárias para que você trabalhe com o AI, com modelos como o Granite, por exemplo, e assim por diante. Tá? O RHEL AI é um bootable container. Ele é um sistema operacional, obviamente que você roda, mas ele funciona em cima da camada de overlay FS utilizando o bootable container. Tá? Então você tem ali os mesmos benefícios do sistema operacional, que você pode reiniciar, que você pode fazer, né, você achar necessário ali. Só que qual é a ideia dele? É que ele é imutável. Ou seja, toda vez que você rebuta a máquina, ele vai voltar conforme o padrão de imagem que você definiu anteriormente. Igualzinho um container. Não é assim que funciona? Você sobe o container, se você parou o container, você volta de novo. Se você não salvou ali, ou não gerou uma layer nova, uma imagem nova, você perde o que estava ali, certo? É mais ou menos essa a ideia aqui. Apesar de, obviamente, você conseguir instalar, desativar esse modo de imutável para poder instalar pacotes que sejam necessários para fazer um teste em runtime ali e assim vai, tá? Mas não só isso. Ele consegue gerar a partir desse container uma bootable image utilizando os principais formatos de imagem do mercado para máquinas virtuais, como por exemplo o Kickout2, para quem trabalha com KVM, por exemplo, AWS, AMI, RAW, ISO, VMDK para VMware e assim vai, tá bom? Com diversos modelos de arquitetura de processador também. Então, abordei bem rápido aqui a parte teórica, utilizando a nossa apresentação. Agora vamos para a parte prática, que eu sei que vocês gostam, né? Eu já falei bastante. Então, agora eu vou compartilhar minha tela toda aqui. Só um momentinho. Ótimo. Então, agora vocês estão vendo minha telinha toda. Eu estava até baixando umas imagens aqui que eu queria mostrar para vocês, mas não sei se vai dar tempo. Vamos lá. Então, vou mostrar para vocês a carinha do Podman Desktop. É esse camaradinho aqui.
Bom, como vocês estão vendo aqui, deixa eu abrir essa outra janela aqui. Eu estou rodando na minha máquina, que é um Fedora. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, pra vocês verem que eu não estou mentindo. Tá? Eu rodo na minha máquina um Fedora. Atualizei hoje, inclusive, tá? 30 minutos antes da. Eu sou bem corajoso, né? 30 minutos antes da nossa apresentação aqui, eu atualizei minha máquina. Deu certo. Mas enfim. Como vocês podem ver aqui, eu estou rodando o Podman Desktop utilizando o Flatpak, tá? Então, se é o seu caso, se você está rodando uma máquina com sistema operacional Linux, que é o Fedora, por exemplo, ou outros, você vai ter que rodar ou utilizando o Flatpak, ou utilizando o Tarball, aí você baixa o Tarball e instala, tá? Ou você faz a compilação do pacote, ok? Do contrário, ele ainda não tem um RPM disponível, tá bom? Para sistemas operacionais Linux. E no caso, se você roda em Windows ou macOS, que eu acredito que é a maioria dos casos aqui, aí você precisa habilitar a funcionalidade de máquina virtual, tá? Eu não sou especialista em Windows e macOS, me desculpa se eu vou falar alguma asneira aqui. Mas no caso do Windows, você tem que habilitar lá o Hyper-V, se eu não me engano, a feature de Hyper-V que permite que você suba máquinas virtuais, tá? No macOS eu não me recordo agora qual é a feature, mas tem algo similar também. Aí, a partir daí, ele vai criar uma máquina virtual na máquina de vocês, e essa máquina virtual é a que vai prover os recursos do Podman Desktop. Tá? Se você roda em Linux, que é o meu caso, não, ele roda direto nativamente no sistema, como eu estou fazendo aqui com o Podman Desktop. E como vocês podem ver aqui, também eu atualizei isso ontem, tá? Eu estou rodando já a versão mais recente do Podman Desktop. Inclusive, preparando para essa apresentação, eu fui fazendo alguns testes e peguei alguns errinhos ali, tá bom? Óbvio que eu não vou mostrar esses errinhos para vocês aqui que você está gravando, mas aí depois vocês vão descobrir. Nada crítico, tá bom? Nada crítico, é coisinha simples ali para ajustar na plataforma, tá bom? Mas está funcionando muito bem. Então, essa é a versão que eu estou rodando aqui. Como que eu faria se eu fosse rodar o Podman na minha máquina? Igualzinho o Docker, tá? Então, quero ver as imagens que eu tenho na minha máquina. Podman Images. Olha lá, eu tenho algumas imagens aqui, porque eu fico brincando, fazendo demonstração e tal. Então, já tem algumas imagens que eu tenho salva na minha máquina, tá bom? Mostrando aqui qual é o repositório da imagem, qual é a tag dela, qual é o image ID, quando ela foi criada e assim vai. Tem o container rodando? Tenho, ó. Eu deixei alguns containers rodando aqui para vocês. Esses containers que eu rodei aqui, eu rodei utilizando um repositório que depois vocês podem procurar, que é esse Podman Desktop Demo, tá bom? Esse Podman Desktop Demo é um repositório que a gente tem disponível no GitHub, que se vocês quiserem começar a brincar com o Podman diretamente, não com o Podman Desktop, ele vai trazer para vocês um scriptzinho, esse init aqui, ó, que foi esse que eu rodei para mostrar para vocês. Onde ele chama alguns outros scripts que vão fazer o quê? Popular sua máquina com algumas imagens, padrões, tipo HTTPD, Nginx, Redis, Mongo, MySQL, né? São imagens bem padrões aí, tá bom? Vai rodar alguns desses containers aí, simulando também. Vai criar pods a partir desses containers e vai criar também os compose files, para também, a partir daí, criar manifestos que você pode utilizar em cima do Kubernetes, tá? Então eu deixei rodando aqui antes da apresentação, só para vocês verem aqui, ó, minhas máquinas, ó, meus containers rodando. São os containers que esses scriptzinhos forneceram. Mas se eu quiser, eu posso eu mesmo rodar meu container diretamente aqui, tá? Exemplo, eu não vou rodar aqui, vou fazer via Podman Desktop, porque esse é o foco da palestra. Mas se eu fosse fazer via Podman direto aqui, o que eu poderia fazer? Podman run "-d para detach, "-p porta. Aí eu quero exportar a porta 8080 da minha máquina para a porta 80 do container. Menos name, eu posso chamar de HTTPD. Aí eu especifico aqui Docker.io, library, HTTPD, que é a imagem que eu quero rodar, por exemplo, né? Aí ele vai criar para mim um container aqui com esse nome HTTPD, utilizando essa imagem e expondo na porta 80 dele. Tá bom? No modo de detached. Eu não vou fazer isso porque o scriptzinho que eu rodei já fez aqui para mim, né? Já tem uma imagenzinha rodando. Tanto que ele está dizendo para mim que está exposto na porta 8082. Então, em teoria, se eu der um curl aqui, localhost na minha porta 8082, ele tem que me responder alguma coisa, né? Olha lá. E works, tá vendo? Então, meu container está funcionando, tá bom? E assim vai, tá? Isso aqui, como eu falei, se eu for fazer via Podman diretamente aqui, via CLI. Mas o foco, como eu falei, é o Podman Desktop. Então, vamos aqui para a interface dele. Esse é o Podman Desktop. A primeira coisa, então, que você vai ver quando você instala ele na sua máquina é essa interface aqui. Aqui eu minimizei, tá? Mas ele fica mostrando essas coisinhas aqui em cima, que é um Getting Started, né? De cada uma das funcionalidades que ele tem aqui. Tanto o próprio Podman, como para você rodar Kubernetes, para gerenciar imagens e assim vai. Vocês podem ver aqui que eu estou rodando o Podman como meu container engine, mas como eu comentei, vocês podem ajustar isso aqui se vocês quiserem para Docker. Como? Vem aqui nas configurações, tem a parte de preferências aqui, tá bom? Então, no caso aqui, inclusive, vocês podem ver que eu até habilitei, ó, compatibilidade com Docker. Tem algumas features que eu habilitei aqui que elas ainda estão em fase de testes, tá? Igual aqui, ó, o status bar está em fase de testes ainda, a tasks aqui também está em status de teste, etc. Mas vocês podem habilitar igual eu fiz também para testar as funcionalidades.
Aqui eu posso especificar onde que é o caminho que ele vai utilizar para o meu kubeconfig, para a partir daí ele exportar e gerenciar clusters do Kubernetes na minha máquina, entre outros ajustes que eu posso fazendo aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, como eu comentei, na minha máquina em específico, eu estou utilizando o Podman. Mas na máquina de vocês, vocês podem utilizar o Docker, se vocês desejarem, certo? Eu tenho também um Developer Sandbox criado aqui. Esse aqui, para quem conhece a Red Hat, vocês sabem que vocês podem requisitar lá no Developers um sandbox do OpenShift para vocês brincarem e testarem gratuitamente, tá? Se eu não me engano, é por 30 dias que ele fica disponível. Alex, acabou os 30 dias, e aí? Não tem problema, ele vai excluir, você cria outro, e assim vai, tá bom? Então, aqui eu tenho um sandbox criado, então se eu quiser, por exemplo, criar um container aqui e exportar lá para o sandbox meu na nuvem, eu consigo, a partir do Podman Desktop direto. Ou, se eu quiser, eu posso criar um cluster OpenShift na minha máquina, um clusterzinho pequeno, um SNO que a gente fala, e a partir dele aqui eu também consigo gerenciar via cluster local os meus containers, certo? Então, essa é a interface principal dele. Já aqui no segundo botão, que chama Containers, vocês vão ver que são os mesmos containers que eu tenho rodando agora na minha máquina. Tá vendo? Então, se eu quiser explorar um desses containers, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, ó, nesse container, e aí eu vou ver, por exemplo, um sumário dele. Então ele vai dizer para mim qual é o nome desse container, qual é o ID dele, por quanto tempo que ele está rodando. Pode ver que eu startei ele um pouquinho antes da nossa apresentação começar. O status dele e assim vai. Aqui os logs dele. Seria a mesma coisa se eu viesse aqui, ó, vamos lá. Podman PS para ver os containers rodando. É esse carinha aqui, certo? Não, aqui é o comando. Cadê o nome dele? Cadê? Vou usar o image, o container ID que tá mais fácil. Se eu fizer aqui, ó, Podman logs nesse container ID, essa é a saída que ele me dá. É a mesmíssima saída que eu vou ver aqui, ó. Só que aqui, obviamente, ele está trazendo a saída completa, tá bom? Então aqui eu já consigo fazer um troubleshoot também, por exemplo, no meu container, para entender se está funcionando ou não, o que está falhando. Um inspect, aí ó que interessante aqui. Esse inspect seria esse mesmo comando aqui, ó, podman inspect. Opa, podman, eu copiei o comando ali sem ver. Aqui, ó, podman inspect nesse container. Olha lá. Essa mesma saída que eu estou vendo aqui na linha de comando é a saída que ele traz aqui para mim, ó, onde eu estou fazendo a inspeção do meu container que está rodando. Tá vendo que bacana? Então, de novo, é para mostrar que eu não preciso fazer nada, se eu não quiser, via linha de comando. Eu posso fazer tudo via Podman Desktop, essa interface gráfica. E agora vem a parte bacana que eu comentei para vocês. Olha lá, ó. Alex, eu quero rodar esse mesmo container no Kubernetes. Pronto. Copia aqui, certo? Copiei. Opa. Posso vir aqui, gerar um YAML. Olha lá, certo? Tá lá, tá pronto. A partir daí eu posso rodar esse cara. Tá bom? Ah, esse aqui eu já tinha, na verdade, né? Testing. Já existia. Esse aqui é o certo. Tá bom? Então, a partir daqui eu já tenho um manifesto criado para o meu Kubernetes. Aí ele até fala aqui, ó, se eu quiser, eu posso dar um kubectl create a partir desse arquivo e ele vai já implementar esse meu pod dentro do meu cluster Kubernetes, utilizando essa imagem, esse nome, basicamente os mesmos parâmetros que ele usou para criar o meu container aqui na minha máquina. Tá vendo que bacana? Isso tudo direto aqui na interface, não preciso nem saber criar manifesto para poder fazer isso. Ah, mas e se eu não quiser exportar a partir daqui? Se eu quiser fazer um deploy direto daqui, eu posso também. Mas já já eu vou fazer. Vou primeiro mostrar as outras coisas para vocês. Então, só finalizando aqui essa parte do containers, nessa parte aqui, nessa visão, vocês têm então todos os containers, como eu comentei, e a partir daí você pode fazer com eles o que você quiser. Por exemplo, se eu quiser parar um container, eu posso clicar no botão de stop aqui nesse container, e aí ele não, ele deixa de funcionar, ou eu posso excluir essa imagem a partir daqui. Então, por exemplo, se eu quiser parar essa minha imagem aqui, eu simplesmente dou um pause nela aqui e dou um delete. Por que que esse aqui eu não consigo parar? Ele não tem um botãozinho de parar aqui. Porque é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que eu rodei um scriptzinho ali que ele criou para mim esses camaradinhas? Esse scriptzinho, ele transformou alguns desses containers em pods. Olha lá. Então, esse que eu estava mostrando agora para vocês, o HTTPD, ele virou um podzinho. Então, como eu comentei para vocês, se eu estou gerenciando um pod, que é a unidade mínima de gerenciamento no Kubernetes, eu não vou gerenciar o container direto, eu vou gerenciar o pod. E como eu tenho um pod aqui, então eu não faço a parada, a atualização, etc., no container, eu faço tudo no pod. E esse meu pod aqui, como vocês podem ver na segunda coluna, ele mostra quantos containers tem dentro dele. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 containers. Quem são esses containers aqui? Ó? Ele mostra para mim, ó, é o infra e o próprio HTTPD. Tá vendo que bacana? Então, nesse caso aqui, aí se eu quiser parar, eu dou um stop aqui e ele vai. Daqui a pouco eu faço isso para vocês verem. Mas antes, eu vou clicar no meu pod.
Então, mesma coisa, ó, a mesma visão que eu tenho lá em container. Um sumário, o log do meu pod, eu dou um inspect aqui também e mesma coisa, ó lá, o clube para gerar o manifesto a partir daqui, tá bom? Quando eu tenho múltiplos containers dentro do meu pod, ele vai me dar a opção aqui também de ver qual é o container que eu quero visualizar os logs. Ah, Alex, mas por que ele não está mostrando aí então? Porque é o seguinte, aqui ele está falando que tem dois containers, não é? Um que é o próprio HTTPD e o outro que é o infra. Esse infra aqui é padrão. Ele sempre cria um container que vai ser o container responsável por gerenciar todos os outros containers dentro de um pod. Então sempre vai ter esse infra, tá bom? E a partir desse infra, aí ele gerencia a network dos outros pods que estão dentro desse mesmo pod. Ó, os outros containers que estão dentro desse mesmo pod, tá bom? E se eu quiser parar, dou um stop aqui, certo? Se eu vier aqui agora e dar um podman pod ps, por exemplo, ó, ele vai mostrar como exit, tá vendo? Ele parou. Se eu quiser voltar, dou um play. Aí ele voltou meus containers. Se eu der o comando agora podman ps de novo, tá rodando de novo. Ó, eu estou fazendo via linha de comando para vocês verem que dá para fazer das duas formas, tá? Mas aqui eu já consigo ver, né, o status, certo? Como eu mostrei para vocês. Se eu clicar aqui direto em sumário aqui, ele já mostra o status, né? Se está rodando, se não está, e assim por diante. O gerenciamento de imagens. Como vocês podem ver aqui também, são as mesmas imagens que eu mostrei para vocês ali agora há pouco na minha máquina, certo? Então eu posso clicar em qualquer imagem, por exemplo, começa aqui, ó, do AI Chatbot que eu tenho na minha máquina. Verificar o tamanho dela, qual é o estado dela, o history dela, olha só. Né? Seria basicamente um inspect também, aqui mostrando o que foi editado nessa imagem, ou quais são os comandos que são executados dentro dessa imagem. Fazer um inspect nela mesmo, efetivo, igual eu faço ali do container. Eu posso fazer um check nessa imagem para verificar se ela tem algum problema de segurança ou não. Isso aqui é bem bacana também, principalmente se vocês estão rodando imagens que vêm da comunidade. É interessante você checar a integridade dessa imagem para não comprometer o sistema de vocês, tá bom? E por fim aqui os files. Aí eu posso fazer um fetch, né? Baixar as layers a partir dessa imagem, exportar para minha máquina e trabalhar com elas, tá bom? Então aqui são múltiplas imagens. Eu tenho uma imagem aqui, eu buildei direto na minha máquina, Alexson. Como é que eu faço? Eu posso importar? Pode. Você pode dar um import aqui, importa para dentro da sua imagem. Ah, eu não tenho ainda uma imagem, eu quero fazer um build. Eu posso usar o Podman Desktop para isso? Pode. Clica aqui, build. Você vai especificar qual é o container file que você tem na sua máquina, dá aqui alguns outros parâmetros, como o nome da imagem, os argumentos que você quer utilizar, etc, etc. Tá? Selecionar qual é a arquitetura de processador que você vai utilizar para esse build de imagem, e aí você faz o build. Tá? Aqui eu não tenho nenhum container file para demonstrar para vocês, mas a ideia seria essa. Bom? Então, aqui fazendo o gerenciamento de imagens. Em Volumes, você faz o gerenciamento dos volumes que são criados via Podman para serem exportados tanto para os seus pods como para os containers na sua máquina. Então, aqui ele criou para mim um volume especificamente que sempre vai ficar dentro desse diretório por default, a não ser que você escolha um outro diretório manualmente, tá bom? Mas sempre vai ficar dentro desse diretório aqui na máquina, no caso a máquina Linux, ou se for a máquina virtual, no Mac OS ou no Windows, ele vai ter um outro mount point também específico lá. E eu posso fazer um inspect aqui, da mesma forma que eu faço para container e images, para ver também as especificações desse meu volume. Certo? Então, esses três aqui são os principais que você vai utilizar nativamente no Podman Desktop para poder gerenciar os seus containers. Mas você falou de outras features, Alexson, que ele tem. Realmente, ele tem outras features. Só que para você poder utilizar essas features, como vocês estão vendo que eu tenho aqui ativo na minha máquina, eu preciso habilitar. Então eu clico aqui em extensões. Obviamente, no meu caso, eu tenho todas as extensões habilitadas aqui já. Mas você pode habilitar as extensões que você quiser. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar com Compose, quiser criar Bootable Container Images, se você quiser trabalhar com Docker, se você quiser usar o Headlamp, como eu mencionei, para gerenciar cluster Kubernetes, e assim vai. Então, ó, esse aqui vocês podem, entre aspas, ignorar, ele não está disponível por default, como eu comentei para vocês, como eu estou trabalhando com o time de desenvolvimento fazendo alguns testes, então a gente está testando o microchip para futuras versões. Esse aqui não vai ter nativamente, tá? Na ferramenta. Mas os outros têm. O Podman AI Lab, o Quadlet, como eu comentei, e assim vai indo. Tá. Nesse caso, por exemplo, Alexson, eu queria criar um recurso, um manifesto para Kubernetes do zero, sem utilizar uma imagem ou um container como você mostrou ali. Tem como? Tem essa ferramenta aqui, é o Create. Você seleciona o recurso que você quer, por exemplo, ó, ele dá a opção de você criar um config map, um deployment, um ingress, um pod, o que você necessitar. Se eu quero criar um pod, por exemplo, aí aqui eu especifico o nome desse pod, a imagem que ele vai usar como base, os annotations, as labels e assim sucessivamente. E a partir daqui, quando eu dar um generate YAML file, ele vai gerar para mim um manifesto com base nos parâmetros que eu defini aqui. E isso eu especifiquei pod, mas pode ser outra coisa, pode ser um ingress também. Ó. Aí conforme eu mudo aqui, ó, o recurso que eu quero, ele vai mudar os parâmetros aqui também. Tá bom? Service, ó, e assim vai. Tá?
Aí o Quadlets é aquele recurso que eu comentei, que vai gerar também os arquivos de systemd. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar qual é o container engine que eu tenho, no meu caso, na minha máquina, que eu só tenho o Podman, e se esse quadlet ou esse arquivo de systemd vai ser a partir de um container ou de uma imagem. Então, eu posso selecionar o que eu quiser. Por exemplo, se eu selecionar aqui uma imagem, eu vou selecionar o HTTPD e eu der um generate, olha lá, aí ele gera para mim o arquivo. Ó. Claro que nesse caso aqui não vai fazer muita coisa, né? Porque eu estou gerando uma imagem, mas eu posso pegar e selecionar um container específico, tá? Se eu não me engano, esse aqui vai falhar. Esse foi um dos que eu tinha testado e tinha falhado. Deixa eu fazer um teste aqui com vocês. Ah, esse funcionou. Eu tinha feito um outro e tinha falhado. Então, ó, eu peguei um container aqui, que é o Nginx que está rodando na minha máquina, e mandei ele criar um Quadlet, ou um arquivo de systemd a partir desse container. Aí ele criou para mim prontinho, ó. Então, o que eu posso fazer a partir daqui? Eu posso, inclusive, usar esse nome que ele sugeriu aqui, ok? Que é padrão, é default, e jogar isso lá no meu diretório do systemd, para ele funcionar como um daemon na minha máquina, tá bom? E aí eu starto ele como se fosse qualquer outro processo de systemd. Systemctl, stop, start, enable, e assim sucessivamente, certo? E, para finalizar, para a gente não estourar o tempo aqui, eu tinha mencionado da parte de Kubernetes, certo? Então, vocês podem utilizar diversos lightweight clusters de Kubernetes na máquina de vocês. Então, no meu caso aqui, vamos lá, vamos selecionar um aqui bem rápido. Eu posso criar usando o Kind. Vamos usar o Kind aqui de exemplo. Né? Eu fiz uma demonstração recente usando o Kind, inclusive. Como que eu faria? Eu venho aqui em Settings, Resources, e aqui eu posso criar ó lá, Create Menu Cube, OpenShift Local, e assim vai. Se eu quiser criar um Kind, Create New, aí eu vou mandar ele expor aqui a porta 80 e a porta 443. Detalhe, para quem está rodando isso em Linux, você precisa habilitar, tá? Permissionar que ele libere portas baixas para serem utilizadas, por default ele não libera. Eu já fiz isso aqui antecipadamente na minha máquina. Dou um Create, vou dar um Show Logs, e ele já está criando para mim meu cluster aqui, ó, utilizando o Kind. O Kind é uma versão de cluster Kubernetes levinha, tá? Que vocês podem rodar na máquina de vocês. Então ele está rodando aqui agora, está criando. Se eu vier aqui, inclusive, na linha de comando, der um kubectl get node, pode ver que por enquanto não tem nada. E já já, depois que ele terminar de criar aqui, vocês vão ver que ele vai criar um control plane por default. E esse control plane permite também que eu crie workloads ali, como se fossem worker nodes também, tá? Então, está terminando de criar. Pronto, criou. Aí aqui ele já me diz qual é o contexto que ele criou o meu cluster, ó lá. E se eu voltar aqui agora na linha de comando, ó, tá lá. Só que ele ainda não está pronto, ele está terminando de subir. Então, se eu der um kubectl get pod all namespaces aqui, vou deixar rodando com o watch para ele ficar monitorando. Vocês vão ver que ele está criando meu cluster lá. Então, os containerzinhos defaults que ele cria, né, do Cube, do Cube API Server, do etcd e assim vai. E ele está criando com o Envoy e o Contour aqui para poder expor o meu pod, tá? Se eu quero acessar externamente, no caso, tá bom? Então, já já ele vai terminar de criar aqui. E aí, enquanto ele está criando, eu tinha comentado para vocês que a partir daqui, então, eu posso pegar um desses containers ou pods, ou o que seja aqui, e jogar lá para dentro do meu cluster, certo? Então, por exemplo, eu tenho esse pod aqui, que é o pod do HTTPD. Ó, ele já está rodando. Então, se eu quiser aqui e selecionar esse pod aqui, vamos lá, vou clicar nele e vou dizer que eu quero ó, fazer o deploy no Kubernetes. Ele já criou o YAML file, ó, prontinho aqui, o manifesto, certo? Aí aqui eu posso dizer se ele quer atualizar o contexto, se ele vai expor, no caso aqui eu vou expor, ó lá, manda ele criar um ingress para esse cara, qual é o cluster e qual é o projeto, o namespace dele, certo? Se eu der um deploy aqui, tá? Aí ele vai, é porque nesse caso aqui eu já tenho um port mapping atrelado. Deixa eu criar um outro do zero aqui, ó. Vou criar um container do zero. Usar uma imagem existente, essa aqui, run image, vou dar o nome de DevOps Heroes. Deixa eu copiar esse cara aqui. Certo. O comando é o foreground, ótimo. Eu vou expor a porta 8080. Advanced aqui, vou marcar para ele excluir automaticamente. Aqui no hostname dele é o mesmo nome. Aqui em security eu vou desabilitar a segurança e o resto eu vou deixar como está. Start container. Voilá, criou meu container. Certo? Já está rodando aqui. Agora, esse container aqui, eu vou fazer o deployment dele lá. Então, vem aqui, ok. Olha lá, DevOps Hero já está prontinho ali, o pod, tal, o cluster, eu vou fazer o deploy. Aí aqui embaixo, ó, tá pending. E se eu vier aqui agora, olha lá ele criando meu pod, ó, dentro do meu cluster kind. Tá vendo? Daqui a pouco ele vai terminar de criar e o meu pod vai estar no ar. Certo? Então, isso é para mostrar para vocês como é simples, como é fácil e como é rápido aqui. Podem ver que eu não rodei comandos aqui, né, na linha de comando. Só foi para mostrar para vocês que dá para fazer também lá. Mas tudo eu fiz via interface. Criei o cluster, criei o container, parei, startei, etc. E ele disse para mim que já está rodando ó lá. Então, se eu vier aqui agora, eu vejo que já está rodando mesmo.
Mas se eu não quiser vir ver via linha de comando, eu também posso vir nesse dashboard aqui, ó, dashboard de Kubernetes. Então ele já entende qual é o contexto em que eu tô e mostra para mim quantos nós eu tenho, quantos pods, quantos ingress, quantos config maps, etc, etc. Então, ó, o meu nó, se eu clicar nele eu vejo mais detalhes dele aqui também. Se eu tenho algum deployment, aí aqui ele está no namespace default, se eu quiser eu posso mudar o namespace. Os pods, olha lá o pod que eu criei, está dentro do meu cluster, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, agora veja que eu tenho mais detalhes, porque como ele está no cluster Kubernetes, ele vai trazer mais informações para mim, como se eu estivesse rodando os comandos de kubectl. Esse aqui, por exemplo, é como se eu tivesse rodado um kubectl describe pod. Então, está mostrando aqui a descrição do meu pod, tá vendo? Os logs dele também, eu dou um inspect, aí aqui é como se eu estivesse também inspecionando diretamente lá o YAML file dentro do cluster, o kube file dele, mesma coisa que eu estivesse dando um kubectl get pods -o YAML, aí ele está exportando para minha visão YAML do status do meu container, e aí é que eu consigo rodar também os comandos direto dentro do meu container lá no cluster Kubernetes. Bem como o service que foi criado para ele, spawn na porta 80, aqui a rota que foi criada para ele, o ingress no caso, e assim sucessivamente, tá bom? Então vejam que é muito simples, é muito fácil trabalhar com Podman e fica para uma outra oportunidade eu mostrar só esse carinha aqui para vocês. Aí, se a Aline me convidar, eu volto e falo só sobre o Podman AI Lab. Mas só mostrando a carinha dele bem rapidinho aqui para vocês, é aqui onde eu tenho, como eu falei, as aplicações, aqui onde eu tenho o catálogo das minhas imagens, podem ver aqui, ó, algumas, né, que estão disponíveis aí. Aqui é o serviço que eu crio a partir do meu SLM ou LLM, o Playground, que eu não tenho criado, mas eu posso criar a partir do momento que eu tenho um serviço disponível e assim sucessivamente. Mas esse aqui eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês hoje já foi exibido.